Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início ao nosso devocional nesta manhã e queremos dizer a todos que hoje à noite nós teremos então a nossa escola bíblica. Aguardamos vocês para que juntos possamos meditar sobre como sermos mordomos fiéis. Então que essa noite às 19 horas você possa estar pronto para participar conosco da nossa live, onde estaremos transmitindo a escola bíblica, tá ok? Lembrando que todos os dias agora será 6 horas da manhã o nosso devocional matinal e terça e quinta a nossa transmissão nessa semana da EBD e também do nosso estudo de doutrina e oração. A partir da próxima semana, começa agosto, nós estaremos então fazendo os nossos encontros, os nossos cultos todos presenciais. Então, terça às 19h30, a quinta às 19h30 e no domingo às 15 e no domingo às 17 horas, exatamente. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida e também que você possa estar sendo direcionado por Deus para esse tempo de meditação na palavra de Deus. Então vamos orar, vamos falar com Deus e vamos dar início ao nosso devocional matinal. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado a Tua graça, a Tua bênção em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela noite. Te louvamos pelo dia hoje. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor Deus, não porque somos merecedores, mas porque precisamos da Tua graça, precisamos do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua provisão, Pai. Nos abençoa nesse tempo agora, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, o nosso texto está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18, que diz assim: Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, meus amados, hoje, 28 de julho de 2020, o nosso versículo está em Neemias, capítulo 1, versículo 11, que diz: Estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. O tema do nosso devocional nesta manhã é o intercessor interessado. Diz assim então o nosso autor do nosso devocional: Tem um velho ditado que diz: aquilo que você não sabe não lhe pode fazer mal. Porém, isso não é verdade, pois aquilo que não sabemos pode nos prejudicar e muito. Há muitos que sofrem e morrem por escolherem não ouvir a verdade. Os fatos não deixam de existir só porque ignoramos. Não ouvir os males que estão à nossa volta pode ser o primeiro passo para grandes tragédias. Neemias, ao ficar sabendo sobre Jerusalém e sobre a miséria dos que lá viviam, se pôs a orar
chorar e lamentar em favor do seu povo. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Orar não é fazer com que a nossa vontade seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A oração e a vigilância são companheiras do fiel. Bons projetos têm sido arruinados por atos impensados e apressados. Por isso, Neemias, antes de tomar qualquer decisão, decidiu por vários dias jejuar e orar perante o Deus dos céus. Ele não omitiu nem justificou os pecados, mas confessou, tanto os seus quanto do seu povo. Ele não almejou o benefício próprio, não pediu que outro fosse enviado, nem argumentou que lhe faltava preparo. Sua oração foi que Deus, na sua onisciência, proporcionasse o dia e o momento oportuno para falar com o rei. Assim como foi Neemias, Deus procura pessoas interessadas, não apenas para saberem os fatos, mas para se disporem a realizar o que é preciso. Que possamos ser uma dessas pessoas. A oração do autor é: Senhor, que eu possa ser um crente fiel, interessado e disposto a orar em favor do meu povo. Que a tua vontade seja feita na minha vida e que eu possa agradá-la pacientemente. Muito bem, vemos aqui então o nosso autor falando sobre intercessão. É exatamente o último versículo de Efésios, capítulo 6, e o versículo é o 18, que fala que nós temos que orar por todos os santos. Mas também existe algo interessante aqui nesse texto. Existe algo que nós podemos ver, como ele diz aqui, não é porque não estamos vendo que não precisamos acreditar. Muitas vezes os nossos maiores conflitos, as nossas maiores lutas são porque focamos na pessoa. E muitas vezes não entendemos que a nossa luta não é contra a pessoa. Existe uma guerra espiritual sendo travada e que nós não vemos. Nós não conseguimos ver o que está acontecendo. E pela necessidade de termos que atingir alguém, de termos que revidar algo a alguém, muitas vezes nós entramos em conflitos entre nós mesmos, onde na verdade, por muitas vezes não estarmos conscientes do que temos que fazer, que é estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, nos colocamos em situações de conflitos e muitas vezes saímos feridos, saímos machucados ou ofendemos e machucamos aqueles que amamos. Então precisamos sempre entender que existe uma luta sendo travada todos os dias. Todos os dias existe uma batalha, uma peleja espiritual sendo travada. E que nós precisamos entender que diante de uma grosseria, diante de um mal entendido, diante de uma ofensa, existe sempre algo que nos impulsiona a fazer isso. Qual deve ser então a nossa ação? O que devemos fazer diante dessas coisas? O texto de Efésios, capítulo 6, é muito claro. Ele diz que nós devemos nos revestir com toda a armadura de Deus. E ele diz no versículo 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então precisamos entender que não precisamos usar a nossa força, não precisamos usar o nosso poder de persuasão, poder de influência, nada disso. Pelo contrário, precisamos revestir-nos de uma armadura que foi forjada por Deus, porque somente revestidos com esta armadura nós conseguiremos ficar firmes contra as ciladas que Satanás coloca na nossa vida, seja ela qual for. E precisamos entender, como diz o versículo 12, que a nossa luta não é contra as pessoas que estão à nossa volta, não é contra sangue e carne, é uma luta espiritual,
é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, meus irmãos, ele diz: você deve tomar toda a armadura de Deus. A armadura foi forjada por Deus. E que armadura é essa? Lembre-se que é uma luta espiritual, não é uma luta física, não é contra sangue e nem carne. Essa luta, então, ela só é vencida quando estamos revestidos com a armadura de Deus. E a armadura de Deus é colocando, então, cingindo-se com a verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Mantenha-se firme, fiel a Deus, diga sempre a verdade, não só a verdade da palavra de Deus, mas que as suas palavras sejam sempre verdadeiras. Depois coloque a couraça da justiça, haja sempre com justiça, mediante a palavra de Deus. A tendência de agirmos muitas vezes injustamente é comum. Queremos às vezes tirar proveito de alguma coisa, mas aí, para não termos perigo de sermos atingidos, seja sempre verdadeiro, coloque-se sempre à disposição de fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo. Prepare-se sempre com o Evangelho, com a palavra da paz, levando sempre esta palavra. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos, a palavra de Deus é que nos dá o sentido das coisas, a palavra de Deus é que vai ser a nossa direção e não a nossa própria vontade. Depois ele diz: coloque o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos chegar a canto nenhum. E o escudo da fé é que vai nos ajudar a apagar os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados são aquelas flechas que na ponta eles incendiavam, então atiravam. Então ele diz que com esse escudo, com o escudo da fé, as setas de Satanás serão apagadas. Você estará protegido disso. E depois ele diz: coloque o capacete da salvação. Esse é o principal. Para se colocar a armadura de Deus, você precisa ser um salvo. Na sua mente tem que estar a certeza e a convicção de que você é um filho de Deus, um salvo em Cristo Jesus, e que nada poderá separar você do amor de Deus. E aí usa-se a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai servir para duas coisas. A palavra de Deus, a espada, era uma arma de guerra, era uma arma para ataque e uma arma para defesa. E a palavra de Deus, ela muitas vezes tem que ser usada para atacar, para mostrar a verdade, para disseminar qualquer falácia ou qualquer posicionamento humano. Então usa-se a palavra de Deus e também você usa a palavra de Deus para se defender. E como é que faz então tudo isso? Esse campo de batalha espiritual, você tem que estar sempre como um sentinela. E diz aqui, fazendo isso com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, diante dessa luta espiritual, você tem que estar sempre orando. E como é que isso acontece? Como é que eu posso estar orando em todo o tempo? Uma das maneiras que a gente faz isso é fazendo aquelas orações breves, né? Senhor, me ajuda agora. Senhor, me abençoa. Senhor, me protege. E outra forma é criando um momento habitual de oração na sua vida. Orar na hora das refeições, orar assim que acorda, orar antes de dormir, orar em momentos de tomar decisões. E você pode estar sempre em espírito de oração. E aí, além de orar, vigiando, ficando atento. Lembre-se, esse é um dos grandes problemas de muitos cristãos. A ideia de que estamos vivendo em uma colônia de férias. E aí relaxa, vive uma vida cristã relaxada. E na verdade, a vida cristã é um campo de batalha. Nós estamos em uma guerra contra os principados e potestades. E diante de uma guerra você não pode dormir. Não tem tempo para descanso.
Você mesmo que esteja ali sentado, você tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Então, amados, para não sermos atingidos pelos dados inflamados de Satanás, para que nós não saiamos machucados, para que não erremos o alvo, para que não demos o que é conhecido diante de uma guerra, o tiro amigo, né? É quando um soldado do mesmo exército atinge um soldado do mesmo exército, aquela ideia de atingirmos uns aos outros. Nós, como salvos, às vezes lutamos contra nós mesmos e acabamos atingindo irmãos amados, porque às vezes não queremos ver aquilo que a palavra de Deus diz e não vigiamos, não estamos atentos, e aí acabamos fazendo mal contra nós e muitas vezes contra o nosso irmão. E aí ele encerra dizendo que nós devemos estar orando, suplicando também pelos nossos irmãos, porque assim como nós, eles também estão em um campo de guerra, estão juntos conosco, pelejando, batalhando, lutando com o nosso grande general, que é Cristo Jesus. É muito bom meditar nesse texto, é um texto que é muito rico, nós poderíamos passar um bom tempo expondo esse texto. Mas como eu fiz uma nova ideia para o devocional, diminuirmos mais o tempo para que você possa ver e rapidamente já continuar o seu dia a dia e ter uma oportunidade de pensar mais sobre esse texto. Lembre-se disso. Nós, os salvos em Cristo, somos o exército de Cristo, estamos lutando juntos contra o mesmo inimigo. Então nós precisamos entender que não podemos mais estar lutando entre nós mesmos. É muito trágico ver crentes que não são amigos, crentes que lutam entre si, que estão fazendo mal entre si, crentes que estão sempre ferindo um ao outro. Às vezes tem crentes que vivem só de se defender, porque existem outros que é todo o tempo atacando. E aí a gente precisa entender que a nossa luta não é contra nós, é uma luta espiritual. E às vezes a gente está dando mais ouvido aos principados e potestades do que a Deus. Às vezes nós não estamos revestidos com a armadura que foi forjada por Deus, e aí acabamos sendo fatalmente atingidos. Então, amados, nos resta somente tomarmos uma atitude: entendermos que quando passamos a ser salvos por Cristo, entramos em um campo de batalha espiritual. E quando estamos em guerra, precisamos estar com os trajes de guerra. Os trajes de guerra foram feitos por Deus para a nossa vida, para nos proteger. E Ele vai estar conosco. Ele é o melhor estrategista em guerras espirituais. E Ele nos diz então como devemos fazer. E Ele diz: fiquem orando e fiquem vigilantes. E orem também por todos os santos. Então, amados, que nesta manhã você possa pensar nisso. Talvez você esteja travando alguma luta, algum conflito. Não olhe para a pessoa. Às vezes são marido e mulher que estão brigando entre si. Não é contra ele nem contra ela que você deve lutar. Às vezes é contra o seu orgulho, às vezes é contra a sua soberba, às vezes é contra a falta de perdão, às vezes é a imaturidade, às vezes é a arrogância. E é isso aí que você tem que destruir na sua vida. É essas coisas que têm que ser eliminadas. E elas só serão eliminadas se você estiver revestido com a armadura de Deus. Você só está protegido completamente se você estiver revestido da armadura de Deus. E aí você ora e vigia para que não possa ser atingido por estas coisas. Então, meus amados, quero dizer que estou muito feliz com a participação de vocês nessa manhã, acordando cedo aí. A gente sabe que muitos vão sair para o trabalho, muitos já estão no corre-corre do dia a dia. Então, amado, que o corre-corre do dia a dia, que a rotina que temos já voltado a criar novamente, não faça com que você esqueça de, além de se produzir para o trabalho, de se arrumar para o trabalho, não esqueça de colocar a armadura de Deus. Não saia de casa antes de orar. Não saia de casa antes de orar por você e por todos os santos.
por todos os seus irmãos em Cristo, pela sua família. Não saia de casa sem fazer isso. E fique atento, fique vigilante, para que Satanás não tire vantagem e acabe atingindo a sua vida. Que a cada manhã você possa sempre, assim que acordar, colocar sobre si as armaduras do Senhor, a oração, a fé, o Evangelho, a salvação, a palavra de Deus, possa tudo isso estar na sua vida e no seu coração. Ora-se, pede sabedoria a Deus, força a Deus para a nova batalha de um novo dia, e ore pelos seus irmãos que juntamente com você estão lutando dia após dia para se livrarem do pecado, para viverem vidas mais santas, para buscarem a reconciliação, para amarem verdadeiramente. Que Deus abençoe esta manhã, que Deus abençoe a vida de vocês, e quero então orar pedindo exatamente que Deus nos abençoe nesse dia, que nós possamos colocar toda a armadura de Deus e assim cada um de vocês possa iniciar esse dia, que é um dia de guerra, é um dia de luta, mas que no final do dia você possa se deitar e dizer: Senhor, obrigado. Este dia eu não fui atingido pelos dardos inflamados do maligno. Hoje eu fui liberto de todas as armadilhas de Satanás. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me deu condição de ver onde Satanás estava, de ver onde ele poderia me atingir, e por causa da tua palavra, da fé, da salvação, de todas essas coisas, eu saí ileso hoje nesse dia de batalha. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nesta manhã, Senhor Deus, sabemos que é mais um dia que o Senhor nos dá, mas sabemos que são dias de luta. Todos os dias, todos os salvos em Cristo estão lutando pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios desejos, pelas ciladas que Satanás sempre coloca, pelas armadilhas, Senhor Deus, que estão sempre prontas a nos tragar, pelas setas inflamadas de Satanás que estão sempre no nosso alvo, pronto para nos atingir, Senhor Deus. Então nos ajuda nesse dia, olharmos a nossa vida espiritual, fazermos o exame se estamos nos revestindo com a tua armadura e não com a nossa, assim como Davi, que não conseguiu vestir a roupa de Saul, mas simplesmente saiu com a fé e com o seu armamento e conseguiu vencer Golias. Assim também, Senhor Deus, nós possamos nos revestir somente com a tua armadura, não usarmos nada que seja da nossa própria força, mas também que nós possamos estar vigilantes, sempre orando. E quero também te suplicar por todos os santos, por todos os salvos em Cristo Jesus, que o Senhor possa estar protegendo, livrando, dando sabedoria, Senhor Deus. E assim, Pai amado, no final do dia nós possamos ver os teus livramentos, possamos sair deste campo de batalha vitoriosos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Então quero dar aqui o meu bom dia, né, a Guida. Pois é, Guida, chegou, mas pegou o meio do fim, tá certo? Não tem problema não. A Guida, irmã Ioniele, Deus abençoe, também o irmão Everton. Agradecer aí pela força do irmão Everton, irmão Vitor, ontem colocando as grades lá no prédio, na igreja. Graças a Deus pela vida desses irmãos. Também pelo Veron, que está aqui conosco. A irmã Sara Máximo, Deus abençoe também. A irmã Gleice Pinheiro, irmã Aglailton, Deus abençoe também, bom dia. Irmã Cláudia Ribeiro, que Deus abençoe, minha irmã. A graça do nosso Deus seja abundante. Irmão Vitor, ontem que estava na luta lá, também ajudando. Não sei se tinha mais algum irmão, Leandro ficou de ir. Se tiver também, que Deus abençoe a vida de vocês, por estarem dispostos a servirem e fazerem aquilo que é melhor para Deus e também para os seus irmãos. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. E um forte abraço. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos a Escola Bíblica. Aguardamos vocês, tá ok? Forte abraço no coração de todos.